peço a sua atenção a partir desse momento para tudo que vai estar sendo projetado aqui no telão, e no devido momento nós retomaremos a palavra de Deus para que possamos continuar sendo edificados pelo Deus da palavra. Até hoje, os cientistas discutem como a vida começou. Se a orientação sexual é definida pela genética e por que você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram e os nutricionistas se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga você. Essa é uma propaganda antiga que fala que o que move o mundo são as perguntas e nós respostas prontas que nós gostamos delas. Por isso, nessa ideia de que as perguntas é que nos move o mundo, é que nós temos feito essas perguntas desde março, quando iniciamos essa nossa nova série de mensagem. Eu gostaria de lembrar você dessas perguntas que a gente vem fazendo em toda a mensagem que a gente prega nos últimos 2 meses. Perguntas que não calam, que me faz pensar e que te faz pensar. Eu começo a responder o que eu desejo. Dentro dessas perguntas nós colocamos um tema da série, reorganizando a vida para ser melhor vivida. A vida pode ser melhor vivida se nós organizarmos. Esses são os títulos e os textos bíblicos das mensagens que nós pregamos nos últimos meses. E esses são os 10 pilares que nós colocamos no começo da série, que a gente acredita ser necessário estarem equilibrados para que nós possamos reorganizar a nossa vida e vivê-la cada vez melhor. Como está cada um desses pilares na sua vida, na minha vida? Está conseguindo reorganizar? Está conseguindo pensar? Está conseguindo equacionar para que eles possam estar igualmente fortalecidos? São essas perguntas que nós estamos trabalhando nos últimos 2 meses. E com esses pilares, faltam alguns deles, estamos quase encerrando a série. Na mensagem de hoje nós vamos olhar um pouco mais para o pilar, ou os pilares, que eu acredito que eles interagem. Eu chamo esses pilares de saúde e bem-estar, o pilar emocional e o pilar familiar. Tem alguns temas que eles fazem com que esses pilares venham a interagir. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 5 do capítulo 22. Todos, sem exceção, abram as suas Bíblias ou o seu aplicativo Bíblia
não vivencia a mensagem sem acompanhar a leitura bíblica, sem voltar os olhos aos textos que costumeiramente nós voltamos, porque assim é que nós compreendemos melhor aquilo que vai sendo pregado, aquilo que vai sendo exposto. Palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler dos versos 10 até o verso 5 do capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gade. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos: Bem vede que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Pausas e retrocessos que antecedem o sucesso. Esse é o título da mensagem de hoje. Dentro do nosso tema, reorganizando a vida para ser melhor vivida, nós entendemos que em alguns momentos da vida são necessários darmos pausas e às vezes retroceder, porque isso antecede o sucesso, tanto meu quanto o seu. Em primeiro lugar, pausar batalhas que ainda são desnecessárias. Tem batalhas que nós não precisamos travá-las naquele momento, elas são desnecessárias. Tem coisas que nós não precisamos insistir naquele momento, são desnecessárias. A gente vê isso na vida de Davi, pausando batalhas ainda desnecessárias. Olha o verso 10 que nós lemos no capítulo 21 de 1 Samuel. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. Aqui só para que você fique situado melhor nesse contexto da narrativa, Saul é aquele que precisou fugir de Saul, porque Saul estava morrendo de ciúmes de Davi, porque Davi estava se despontando para ser o futuro rei de Israel, e Saul, nessa perseguição insana de querer matar Davi, Davi decide não confrontá-lo, Davi decide pausar, ele decide retroceder. Há momentos em que precisa pausar batalhas ainda desnecessárias, que exigem retroceder. Por isso que o verso 10 diz: naquele dia Davi fugiu. Davi fugiu. Batalhas desnecessárias, e é preciso retroceder mesmo quando já se provou forte. É interessante você se lembrar do que Davi já havia passado, de quem que ele já sabia que era capaz. Nos versículos e capítulos anteriores, capítulo 17, verso 33 a 37, aqui de 1 Samuel, Davi é aquele que enfrenta um urso na unha, literalmente. Davi é aquele que enfrenta um leão na unha, chega a rasgá-lo ao meio, quando esses tentam contra o rebanho de ovelhas de seu pai Jessé. Capítulo 17, depois você confere durante a semana. Davi, nesse momento onde ele vê uma batalha desnecessária, ele decide retroceder, mesmo sabendo do que ele era capaz de fazer.
matou um urso na unha, matou um leão na mão. E um pouquinho antes, ainda no capítulo 17, verso 50, Davi, ele vence um forte gigante. A história que eu penso que a maioria de nós evangélicos conhecemos. Davi é aquele que sem armadura, com pouca estatura, diante de um gigante, treinado para a guerra e para a batalha. Davi não tinha treinamento nenhum para a batalha, e ele vai e mata um gigante armado até os dentes, com um simples estilingue da época. Davi, mesmo tendo passado por essas experiências, a qual ele já comprovou do que era capaz de fazer na força de Deus, ele decide dar uma pausa na batalha que ainda é necessária. Ele decide retroceder. Davi, ele vive o que a gente costuma dizer de mas, contudo, entretanto, todavia. Davi naquele dia fugiu de Saul. E ele foge de Saul, mesmo tendo matado na mão um urso, leão, mesmo tendo matado e vencido um gigante. Davi, ele decide, mesmo sendo ovacionado, lembrando que ovacionado aqui não é receber ovo, tá, quebrado, é ser aplaudido. Uhul, que legal, ele é o cara, ele pode. Sabe onde que Davi foi ovacionado? Quando a gente vê no verso 11, diz: porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi, mesmo sendo ovacionado, sendo curtido, compartilhado nas redes sociais da época, se assim podemos dizer, mesmo assim, Davi, ele decidiu pausar, ele decidiu dar um tempo, ele decide retroceder, mesmo sendo aquele que inspirou canções. Imagina as mulheres tocando os tamborins, indo à frente do exército, dizendo: Saul até venceu algumas batalhas, mas Saul venceu várias batalhas, Davi venceu várias batalhas, Saul matou alguns, mas Davi milhares. Um cara que foi pauta de canções e de danças. Mesmo assim, ele viu um momento na vida onde ele precisa pausar, ele precisa retroceder, para que ele possa depois ser vencedor. Retroceder com o ego para sobreviver. Quem tem ego aqui? Levanta a mão. Se você não tem, você está morto. Você morreu já. Tá bom? Todos nós temos ego. Todos temos ego. Uns mais, outros menos. Uns conseguem administrar, falar: baixa a bola, ego, calma, ira, tudo isso, menos. Outros gostam de inflar o ego. Todos nós temos. E Davi, ele decide retroceder com o ego dele, porque precisava sobreviver. Quando que Davi faz isso? Verso 12. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. Quais palavras Davi guardou? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul fez isso, mas Davi fez muito mais. Imagina uma galera toda, uma turma toda, falando quem você é, o que você fez, os seus grandes feitos, cantando aquilo que você inspira. Imagina se isso não infla o ego. Mas Davi, ele decide retroceder com o ego dele. Ele fala: baixa, calma, porque ele precisa sobreviver. Verso 12, Davi guardou estas palavras consigo, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Davi, ele tinha pedido primeiro refúgio para esse rei lá da região de Gate. E aí começam a dizer: rei, sabe quem você está recebendo? Um cara forte, um cara dos grandes. Esse cara ainda está sendo aclamado o rei de Israel. O que esse rei vai pensar? Opa, tem um grande concorrente aqui. E sabe o que o rei fazia com os seus concorrentes? Não pagava café não, nem suquinho, pagava matar. Davi, ele baixa o ego dele, ele retrocede, mesmo as pessoas falando tudo que falavam dele, porque ele precisa sobreviver. Ele guarda consigo aquele elogio, aquelas palavras, e ele morre de medo de Aquis, ele teme Aquis. Davi, mais ou menos assim, ele falava com os botões dele: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou capaz, eu já matei urso e leão na unha, eu já derrubei um gigante só com estilingue, mas é hora de eu não bancar o idiota. Eu não vou bancar o idiota aqui.
Deixa eu dar uma pausa. Deixa eu dar uma pausa com essa minha coragem, com essa minha ousadia. Deixa eu ficar quietinho, agora é hora de ficar calado. É hora de rever se o que eu estou fazendo não está demais. Deixa eu parar um pouco. Retroceder da fama de conquistador para a fama de falido. Davi, ele percebe que algumas coisas ele precisava deixar de fazer. Ele precisava dar uma pausa. No caso dele, de algumas batalhas, de algumas conquistas, ele precisava retroceder a ponto dele pegar toda a fama que corria na rede social da época, das pessoas ovacionando e dizendo que ele é o que ele fez. Ele decide pegar tudo aquilo e jogar a fama na lama. E ele decide fazer cara de alface, de falido, de louco, de perdido. Olha o verso 12, verso 13. Pelo que se contrafez diante deles. Presta atenção aqui. Está todo mundo dizendo que ele é, o que ele faz, o que ele pode. Ele se contrafez. Não, não sou tudo isso aí não, menos. Mas como que ele faz isso? De uma maneira muito criativa. Verso 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Imagina Davi se batendo nos postigos, nas colunas do palácio do rei, igual um louco varrido, correndo para lá e para cá. Bem essa cena, para você imaginar. Imagina ele salivando e deixar correr saliva na barba. Uma cena horrível. Ele se faz de louco e de doido diante do rei, porque ele sabe que é momento de pausar com a fama dele, de retroceder. Não é hora de fazer de besta, de idiota e morrer. Ele faz isso. Sabe por que ele faz isso? Ele não está nem aí se vão chamar de louco, de doido. Ele quer sobreviver. Ele quer dar uma pausa. Porque culturalmente, naquela época, a história nos diz que quem mandasse matar ou matasse um louco, a loucura daquele louco imediatamente ia para quem matou ou mandou matar. Davi na hora, sabedor disso, deixa eu me proteger aqui. Se o rei mandasse matar, a loucura iria para o rei. Por isso que ele diz aqui no final do verso 15, olha só: há de entrar este na minha casa, voltando, faltam-me a mim doidos para que trouxessem este para fazer doidice diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Vocês querem que eu atraia a loucura desse homem para a minha vida, para a vida da minha família? A cultura da época dizia: quem mata um louco, louco ficará. A loucura desse louco é para ele. Ou se mandasse matar. Então Davi, ele se blinda ali, ele se protege. Ele retrocede, ele dá uma pausa na sua fama. E ele se faz de louco, de doido. Porque ele sabe que era o momento de pausar, o momento de retroceder. E nem de brincadeira o rei Aquis desejava aquela loucura para ele. E ninguém que o rei mandasse matar ia querer a loucura para ele também. Segundo lugar, retroceder quantas vezes necessário for. Nós temos Davi aqui retrocedendo mais de uma vez. Capítulo 22, verso 1 a 5, diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Vou parar por aqui, no verso 1. Davi já havia fugido da presença de Saul, de Jerusalém, e foi para a terra de Gai. E ali o rei o recebe. E o povo começa a ovacioná-lo, dizer quem ele é. E ele baixa a bola e fala: não quero morrer agora, e se finge de louco. Lá vai ele, tem que fugir para outro lugar. Capítulo 22 diz que Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. O mundo de hoje, presta atenção no que o pastor vai dizer para você, tanto o mundo corporativo, quanto todo o mundo acadêmico, quanto o mundo da sociedade em geral, tem algumas frases prontas, alguns chavões que têm sido projetados nas cavernas de cada um de nós, conforme eu tenho dito aqui. Sabe quais frases são? Retroceder jamais, sempre em frente. Já ouviu essa frase? Erga a mão. Não, nunca ouviu essa frase? Porque a frase que eu mais ouço dizer que eu leio é retroceder jamais. Esse negócio de retroceder é para fraco. Sempre em frente, retroceder não. Tem uma outra frase aí, muito motivacional: não desista, você pode, você consegue. Outra frase: é a sua hora, é a sua vez. Você não ouviu isso?
texto bíblico de hoje nos diz, só que não. Só que não. Tem hora que ainda não é a sua hora, que não é a minha hora. Tem hora ainda que não é a sua vez, não é a minha vez. Tem hora que é a sua vez e a minha vez de pausar, de retroceder, de parar um pouquinho, de olhar para si mesmo. E parar de correr alguns riscos desnecessários. Davi ele não ficou discursando para si mesmo, dizendo, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu sei quem eu sou, eu já tive fama, e agora é a segunda vez que eu tenho que fugir, eu vou ter que retroceder de novo. Não, eu já retrocedi, não, eu vou ter que retroceder de novo. Davi não ficou fazendo esse autodiscurso, porque quando a gente quer fazer as coisas teimosamente, a gente começa a criar discurso para a gente mesmo. Davi não fica fazendo autodiscurso, ele retrocede quantas vezes necessário for, humildemente se abrir a novas possibilidades. Haverá momentos, ou há momentos, se você já tem passado a observar a sua vida, eu tenho observado a minha, onde quando nós pausamos e retrocedemos, e a gente tem a humildade de se abrir para novas possibilidades, elas surgem. Eu não sei quantos já passaram por esses perrengues na vida, eu passei, né? Eu lembro da velha Brasília que a minha mãe tinha, e que às vezes eu pegava emprestado para dirigir. Não era uma Brasília amarela, era uma Brasília branca. E eu passei uns perrengues com aquela Brasília dela, na minha época eu era solteiro. Falei, mãe, presta a Brasília, lá vou eu com a Brasília. E vai. Quem já andou de Brasília e dirigiu sabe o barulho que vai no motor lá. E de repente a Brasília falha. E aí tem que empurrar a Brasília. E aí geralmente a gente faz, o cara fala assim, vamos voltar ela um pouquinho para a gente pegar impulso e você vai no tranco. Alguém já passou por isso aqui? Tem hora que você tem que voltar um pouquinho para os outros poderem impulsionar para você pegar no tranco. Sabe quando você vai apostar uma corrida? Ou você vai fazer um salto à distância? Você está aqui na linha que você vai pular, você não pula daqui. Você dá uma retrocedida, você volta um pouquinho, você vem correndo para ganhar impulso. Às vezes a gente tem que retroceder em algumas atitudes. A gente tem que retroceder e dar pausa em algumas ações da vida que a gente vem vivendo. E ter a humildade de se abrir a novas possibilidades. Davi retrocedeu aqui pela segunda vez, capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Lá ele se refugiar de novo, pausar a batalha. Aquele homem forte que sabia como fazer. Ele se refugia, ele aceita ir para a caverna de Adulão. E ele vai pedir ajuda para um outro rei. Olha o que acontece quando a gente se abre para pausar, para retroceder, entre aspas, perder, e se abrir a novas possibilidades. Você vai ver que você não fica sozinho. Você não fica sozinho. Davi fez isso e ele me ensina que a gente não fica sozinho. Ainda no capítulo 22, verso 1 diz, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Aqueles mesmos irmãos que zombaram dele quando Saul o escolheu para ser o futuro rei de Israel sob direção de Deus, e olharam para ele, seu baixinho, seu nanito, seu mais novo. Aqueles mesmos irmãos que zombaram dele quando ele chegou para Marmitex diante do exército de Saul para levar comida para os irmãos antes da batalha. O que você está fazendo aqui, moleque? E ele vai e vê esse gigante. Aqueles mesmos irmãos que zombaram dele lá atrás, nesse momento, ouvem o que ele está passando. E juntamente com seu pai Jessé, se dirige, vão até Davi. Diz o verso 1 do capítulo 22. Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com eles. Pessoas que se aproximam quando a gente tem necessidade de pausar, necessidade de retroceder. Pessoas que se aproximam quando vê a situação que nós estamos vivendo. Retroceder quantas vezes foi necessário, ver que você não vai ficar sozinho e se abrir em ajudar e ser ajudado por outros como você. Imagina, você já está na pindaíba, tendo que fugir pela segunda vez, se refugiar pela segunda vez, está tendo que pausar, retroceder, e aparece gente na mesma situação que você ou pior. O que você fala? Pronto, agora já era. Olha o que acontece com Davi, verso 2 do capítulo 22.
Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Olha o naipe das pessoas que foram se juntar com Davi, além de seu pai e seus irmãos. Já não bastava ele a situação que ele estava. Retroceder quantas vezes for necessário, com humildade de se abrir para novas possibilidades, ver que você não fica sozinho, e se abrirem a ajudar e ser ajudado por outros como você. Esse é o tipo de pessoa que se juntou. O que parecia impossível, né? Paradoxal, isso é contraditório. Como que gente igual a ele, ou pior do que ele, vai ajudar em quê? Isso aconteceu. Momentos em que você é mais ou menos assim, estou na roça. Você conhece essa expressão, né? Agora eu estou na roça, precisando de gente em situação melhor. A gente sempre pensa assim, eu estou na roça, eu preciso de gente numa situação melhor. E aí Deus manda a gente igual a minha situação da roça, ou pior ainda. Essas pessoas em situação difícil, presta atenção, pastor, eu vou dizer para você. Pessoas que vivem em situações difíceis se apercebem melhor do que quem está confortável. Esse demora para ver o necessitado. Pessoas que vivem a mesma situação de luta e dificuldade, elas se apercebem melhor e mais rápido. É o que acontece aqui com esses 400 homens. Que Deus ele muda toda essa situação. Ele usa de tudo isso. As pessoas em situações difíceis se apercebem com mais facilidade, se aproximam para ajudar um ao outro. E Davi, ele decide se abrir, ele não fala, vai embora, sai daqui, já chega os meus problemas. Fala, vem, pode vir, gente. Davi saca que Deus está fazendo. Verso 2 diz no finalzinho, e ele se fez chefe deles. Davi se fez chefe daqueles homens. E diz no final do verso 2, e eram com ele uns 400 homens. Davi, de uma hora para outra, tem um exército de 400 homens. Quando eu falei que as pessoas que estão vivendo a mesma situação se apercebem com mais facilidade, se você prestou atenção na leitura, angustiados de espírito, apertados, problema financeiro, gente com situação terrível, endividado, essas pessoas, sabe o que elas estão procurando? Resposta. Elas não querem continuar naquela situação. E eles ouviram falar de Davi, vão até Davi, porque Davi estava buscando uma solução. E em tempos de batalhas para conquistas de territórios e liberdade, Davi, de uma hora para outra, ele tem um exército de 400 homens. E presta atenção, com a mesma sede de justiça e sangue nos olhos, que é o que a gente ouve falar, né? Sangue nos olhos, gana para querer mudar a situação. Esse tipo de gente que se junta, não são pessoas confortáveis, é gente com necessidade, com sangue nos olhos, que Deus manda para perto de Davi, para que juntos eles pudessem reverter aquela situação. Nós precisamos aprender a retroceder e a pausar quantas vezes necessário for, sempre lembrando que nós não vamos ficar só, e abertos a novas possibilidades e as pessoas que Deus vai trazer próximo de você e de mim, prezando pela segurança do outro. Uma das coisas que a gente precisa reaprender é não ficar pensando só na gente. A gente tem muito hábito de arriscar a nossa ousadia, a nossa coragem, como se nós fôssemos só, como se não tivesse ninguém mais dependendo da gente. E Davi, ele entende que, conquanto ele sabia quem ele era e o que ele era capaz de fazer, ele preza pela segurança das outras pessoas, ele preza pela segurança dos seus irmãos e pela segurança do seu pai que vai até ele preza pela segurança daqueles 400 homens, porque eles ainda estão de favor na caverna e agora desceram para a cidade de Moabe. Ele preza pela segurança do outro. Olha o verso 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, o rei lá de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Rei, é o seguinte, não sei o que vai ser da minha vida. Você já se viu numa situação assim? Não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Eu sei que Deus sabe. Então o rei é o seguinte, estão os meus irmãos aqui, o meu pai, 400 homens, numa situação como eu, homens piores do que eu. Por favor, deixa a gente ficar aqui.
eu preciso que eles fiquem seguros. Davi poderia pegar aqueles 400 homens, com tudo aquilo que ele sabe que ele já fez, que é capaz de fazer, e se armar até os dentes, e sair para suas conquistas. Olha, eu tenho 400 homens, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou juntamente com eles, e a gente vai conquistar muito. Não, ele não sai arriscando, porque aparentemente estava seguro. Ele pausa, ele preza pela segurança do outro, e ele usufrui da segurança familiar. Davi era esperto, ele usufrui da segurança familiar. Qual familiar? Quem se lembra da história romântica, linda e maravilhosa da narrativa de Ruth? Escola dominical, tá, gente? Escola bíblica dominical, faz bem pro crente, né? Ruth era uma moabita que passou fome no tempo dos juízes. Depois do livro de Juízes começa Ruth, e no tempo dos juízes houve fome na terra, e Ruth de Moabe. Aí Ruth é encontrada por Boaz, e Boaz romanticamente ama Ruth, casa-se com Ruth, e dali vem a narrativa que vai nascer Davi. Sabe para onde Davi foi, depois que ele sai da caverna de Adulão? Para a terra de possíveis antepassados, de possíveis parentes, de possíveis familiares, onde a fama de Ruth correu, onde um dia foi anunciado que Ruth se casou com Boaz, e que de Boaz veria o rei de Israel, que veria Davi. Davi saca e ele vai para onde? Vou para Moabe. E os pais e os irmãos vão para lá. Certamente haviam familiares antepassados ali de Davi na terra de Moabe. Ele usufrui da segurança familiar, de seus possíveis parentes que ali estavam. E mesmo tendo esses 400 homens sob o seu comando, Davi ainda não se viu pronto, e nem na hora de sair conquistando. Ele ainda dá um tempo e preza pela segurança da sua família. Vou repetir. Ele ainda dá um tempo e preza pela segurança da sua família. Eu lanço uma pergunta para você e para mim. Será que eu não tenho feito? Será que você não tem feito algumas coisas arriscadas demais, basado na nossa segurança, na nossa autoconfiança, e colocado o time todo, a família toda em risco? Davi é aquele que ele preza pela segurança de seu pai, de seus irmãos e daqueles 400 homens que estavam lá. E ele decide pela segunda vez pausar, retroceder. Certamente ele teria o básico. Olha o que diz ainda aqui no capítulo 22, verso 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe. Terminem de ler comigo o verso 4, todos. E com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. A Bíblia não diz, e eu não tenho conhecimento da história, de quanto foi esse tempo. Pode ser que tenha um registro e eu esqueci, ou não aprendi ainda. Mas Davi, ele admite retroceder pela segunda vez e dar uma pausa na sua vida de crescimento, de conquista, de ganhar. Ele decide dar uma pausa para garantir a segurança de seu pai, para garantir a segurança de seus filhos, para garantir a segurança daqueles 400 homens que confiaram o pouco que eles tinham ainda sob o comando de Davi, porque ele tinha certeza que ele ia ter o básico. E diz aqui no final do verso 4: todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Se ele esteve ali é porque teve que comer, teve que beber, teve o básico, teve o que era preciso para a sua sobrevivência. Davi é aquele que decide retroceder quantas vezes foi necessário, sempre na dependência de Deus. Essa matemática é recorrente na nossa pregação, no nosso estudo. Sempre na dependência de Deus. Ainda no tempo de Deus. Quando eu digo na dependência de Deus, não é sair fazendo o que eu quero, porque eu sei que Deus vai fazer o que eu quero. Não, Deus não vai fazer o que você quer que eu quero, a não ser que Ele aprove. Davi é aquele que está sempre na dependência de Deus. Olha o verso 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Termine de ler comigo todos. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. O rei, eu estou
pedindo para ficar aqui, não sei até quando. Eu estou abrindo mão de pegar esses 400 homens e partir para as conquistas, para garantir a segurança deles, do meu pai, dos meus irmãos, porque eu não sei o que Deus tem para mim hoje, eu não sei o que Deus tem para mim amanhã, eu sei que eu estou nas mãos dele. Então Deus, então rei, né? Melhor dizer, então rei, eu não sei o que Deus tem, mas ele diz, deixa eles ficarem aqui, deixa eu ficar aqui, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Meu irmão, tem momentos na nossa vida, enquanto a gente crê que Deus é soberano, Ele é Senhor da nossa existência, ou a gente descansa em Deus, até que Deus queira dizer o que eu e você precisamos ouvir dele, ou a gente entra em faniquito, bota os pés pelas mãos e faz como deve. Pausar e retroceder é algo necessário na vida de cada um de nós. Até que eu saiba, até que você saiba o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Sempre na dependência de Deus, no tempo de Deus, valorizando o prover de Deus. Interessante que enquanto Davi falou, eu vou ficar aqui, até que eu saiba o que Deus tem para mim. Enquanto eu não sei, enquanto Deus não fala, eu não vou ficar importunando Deus e querendo apressar Deus, porque Deus não vai agir no meu tempo, Deus vai agir no tempo dele. Enquanto eu não sei, enquanto eu espero Deus dizer, eu vou valorizar a providência que Ele tem dado para mim hoje. O que Deus tem dado para mim hoje? E o que Deus deu para Davi? Verso 4: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Deus proveu um lugar para ele, Deus proveu um lugar para o seu pai e seus irmãos, Deus proveu um lugar para aqueles 400 homens, e Davi se contentou com essa providência de Deus, ele valorizou isso. Não estava provavelmente como ele queria, como ele desejava, como ele esperava, mas ele ficou ali na dependência de Deus e valorizou o poder de Deus até que Deus veio falar com ele. Submeter-se à voz de Deus, retroceder e pausar, quantas vezes foi necessário submetendo-se à voz de Deus. Verso 5 diz, palavra de Deus, porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herite. Submeter-se à voz de Deus, não é a sua voz, não é a minha voz. Outra questão que eu trabalhei com os meus alunos na sala de novos aqui na EBD antes do culto, falei para eles, cuidado com aquela frase do inferno, faz o que o teu coração mandar. Você já ouviu essa frase? Já falou? Você gosta dela? Vai no seu coração manda, vai. Mas lembra de Provérbios que diz que o nosso coração é tremendamente corrupto, enganoso. Não faz o que o coração fala, não. É aqui, ó. É na mente. Bíblia, consciência, Bíblia. Isso aqui, ó, engana para chuchu. Engana muito. Não faz o que o coração manda. É aqui, aqui. Davi, ele decide esperar Deus falar com ele. E Davi se submete à voz de Deus. Quando nós vemos aqui a narrativa desse profeta Gade, esse profeta já era usado por Deus. É só você ler a história de Davi nos capítulos anteriores de 1 Samuel, e depois nos capítulos posteriores de Samuel, que Gade é um profeta que Deus colocou do lado de Davi, sempre para abrir os olhos de Davi. Ó, cuidado, não vai por aqui, vai por ali. Olha, ouve isso, ouve aquilo outro. Hoje a profecia para você e para mim já está toda aqui, de Gênesis a Apocalipse. Você não precisa de ninguém adivinhar para você o que você precisa fazer. É só ler e estudar aqui, que aqui está toda a direção. A profecia está aqui. E Davi, ele decide então ouvir a voz de Deus. Ele ficou um bom tempo naquele lugar, até que Deus veio e falou com ele através do profeta Gade. Davi, não fica mais aqui não, o seu tempo aqui já deu. Agora vai para Judá. Quero concluir essa nossa reflexão e já ir trazendo algum tipo de aplicação para mim e para você. Dentro dos nossos pilares, a saúde emocional e o bem-estar seu e meu, da sua família e da minha família, vale às vezes pagar o preço de pausar e de retroceder. Vale a pena. Vale a pena.
pausar e retroceder para não morrer antes e para não matar os seus. Emocionalmente, não estou nem dizendo tanto fisicamente. A Bíblia nos ensina a ir na contramão do lema das capitais de Nova York e São Paulo. Você sabe qual que é o lema da capital? Sabe qual que é o lema da nossa grande São Paulo? A cidade que nunca dorme. Nova York, assim, a cidade que nunca dorme. São Paulo e Nova York, cidades que nunca dormem, cidades que nunca param. É só progresso, produção. E a gente vai e bate palma para isso, e fica doente, e interna, e toma remédio, e vai para lá, e deprime, e vira um caos. Porque a gente deixa essas projeções entrar na caverna da nossa vida, e a gente acha que não tem hora de parar, a gente acha que não tem hora de pausar, a gente acha que não tem hora de dar passo para trás, para pegar impulso. Davi nos ensina nessa narrativa de 1 Samuel como manter a saúde emocional própria, a sua, a dele, no caso, a minha, dos nossos familiares em tempos de crise. Porque em tempos de crise, ou a gente entra em faniquito ou descansa em Deus. Davi nos ensina em tempos de crise a manter a saúde emocional. Ele sabe quando é tempo de pausar. Ele pausou. Ele sabe quando é tempo de retroceder. Ele retrocedeu mais de uma vez. Ele sabe quando é o tempo de descer do hall da fama. Usar uma expressão em português mais clara, descer do salto. Davi sabe a hora de descer do salto, de descer da fama, de parar de ser visto como aquele que é e faz, mesmo que ele da noite para o dia passe a ser chamado de louco. Já pensou? Num dia Davi está sendo ovacionado, recebendo 200 milhões de likes, todo mundo compartilhando, no outro dia todo mundo dislike, cancelando Davi, porque ele é louco. Eu aprendo com Davi a saber quando é tempo de pausar, de retroceder, para sobreviver, para continuar a viver, para pegar impulso, saber quando é tempo de refugiar-se, receber a ajuda de outros, saber valorizar o proveito de Deus, para mim, para os meus familiares, você, para os seus familiares, e para pessoas que se aproximam de nós. Para de olhar um pouquinho só para você e para os seus familiares. Possivelmente Deus está colocando pessoas perto de você, com necessidades, tais quais você as tem, sejam elas quais forem. E Davi me ensinou a acolher essas pessoas, a cuidar dessas pessoas. Davi cuidou daqueles homens, ele prezou pela segurança daqueles homens. Saber se submeter à voz de Deus. Nós precisamos aprender a nos submeter cada vez mais à voz de Deus. Quando a palavra é aberta, é lida, é pregada, é explicada, é ensinada, quando você a lê e faz o seu devocional na sua casa, e obedecer. Saber a hora de pausar, de interromper. Saber a hora que você vai avançar para novas conquistas, quando Deus sinalizar. Assim como ele sinalizou para Davi através do profeta Gade. Sai Davi, já deu o seu tempo aqui, sai daqui. Agora vai para Judá. História bíblica, escola dominical mais uma vez. É em Judá que Davi vai viver o seu período de rei de Israel. É em Judá que Davi vai ser exaltado. É em Judá que ele vai ser o grande rei segundo o coração de Deus. É em Judá que Davi vai partir para grandes batalhas e ser o grande vencedor. É em Judá. Mas Davi entende que houve um tempo na vida dele que ele precisava pausar, retroceder para pegar impulso, para depois viver o sucesso que Deus tinha para ele. No tempo de Deus. Quando Deus tinha preparado. Quando o profeta de Deus, a palavra de Deus chega e fala: tá bom, filho, chega, acabou, filho, ó, deu o seu tempo aqui, vai para ajudar. Vai para ajudar. É saber pausar, é saber retroceder. A minha oração, enquanto eu estudava e preparava essa mensagem durante as semanas, que eu venho preparando várias mensagens ao mesmo tempo, mas nessa semana eu me debrucei um pouco mais na narrativa de 1 Samuel. Eu falava: Deus, o Senhor tem falado comigo, e a minha oração é que o Senhor fale com o teu povo que vai ouvir essa palavra.
Eu sei qual é a minha realidade, qual é o meu estado atual. Não sei o seu. E eu sei o que Deus tem falado para que eu venha pausar e retroceder. E particularmente eu tenho pausado algumas coisas na minha vida. E particularmente eu tenho retrocedido algumas coisas na minha vida. Desde quando nós iniciamos essa série de mensagens. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem falado comigo. Interrompi a graduação que eu estava fazendo. Daqui a pouco eu ia me formar. Interrompi, porque eu precisava. Na hora, não dá agora. Interrompi a aula em seminário que eu dava. Uma das coisas que eu mais tenho prazer é ensinar quem quer aprender. Eu tinha um grupo abençoado no seminário. E na mesma semana eu recebi convite de uma outra faculdade para dar aula também de teologia. Eu fui abrindo mão, porque estava bem no meio dessa série de mensagens. É hora de pausar. Deus falou para mim: filho, pausa. Pausa, retrocede. Olha para tua esposa, para o teu filho, para tua filha. A igreja continua. Olha, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma outra função. Pausa. Não dá para você querer abraçar tudo isso aí. Pausa. Então eu venho durante essa pregação aplicando isso na minha vida. Eu não sei o que você precisa aplicar na sua. Mas eu abri mão de coisas que eu tinha prazer de fazer, que me davam uma certa rendinha extra. Era quase mas dava uma coisinha. Mas não era por causa da renda, era pelo prazer de fazer. Eu abri mão. Eu venho abrindo mão de outras coisas, para que haja maior segurança para os meus e para aqueles que Deus tem colocado próximo de mim. Abrir mão, pausar, retroceder, para pegar impulso, para na hora que Deus falar: vai meu filho, agora vai, continua, agora é hora de você retomar isso, retomar aquilo. Mas tem hora que a gente precisa de fôlego, para a gente não adoecer, Eu me vi nos últimos meses à beira de uma depressão. Como a gente lê muito, estuda muito sobre isso, a gente vai se apercebendo. Eu falo: Deus, eu não quero isso para mim. Eu sei que eu estou sujeito como ser humano, que eu sou, como muita gente fica. Foi que Deus falou: então, meu filho, começa a pausar. Então, meu filho, retrocede, para você tomar impulso. Até que eu te diga quando você retoma. Até que eu te diga quando você volta a fazer. E isso custa, viu? Isso custa prazer, isso custa ganho, mas isso tem me dado uma saúde emocional abençoada. Isso tem fortalecido a minha estrutura para eu aguentar continuar sendo pai, sendo esposo, sendo pastor, sendo filho, e filho de Deus e servo do Senhor. Pausar e retroceder. Eu abri o meu coração naquilo que eu tenho pausado, e coisas que eu tenho voltado a fazer porque eu preciso, para cuidar da minha saúde emocional e física. E a pergunta que eu termino fazendo é: como você está? Você está no tempo da fama ou na busca de refúgio? Você tem valorizado as pessoas que estão do seu lado da maneira certa? Você tem valorizado a providência de Deus no presente momento? Qual o estado que você deseja? Onde você deseja estar? Eu tenho orado, Deus sabe onde eu desejo estar. Deus sabe quando eu desejo estar. Eu só não sei quando que Deus vai falar para mim: agora, sai e vai. Agora você retoma, agora você faz. Mas enquanto isso, prossigo descansado no meu Deus. Prossigo descansado no meu Deus. Diz a palavra de Deus, verso 5: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Eu aguardo quando Deus vai falar para mim: vai. O que você precisa pausar, meu irmão, minha irmã? O que você precisa retroceder? Que aparentemente pode parecer perda, pode parecer derrota, mas vai te dar uma saúde emocional e física tremenda, que vai te dar força para quando Deus falar: vai, você ter força para retomar, antes que morra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedir que enquanto oremos o pessoal da música venha à frente. Bendito Deus e eterno Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É diante do Senhor que eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui vieram essa noite, daqueles que estão conectados conosco pelas redes sociais, daqueles que um dia ouvirão essa reflexão.
Coloca a vida de cada um desses junto com a minha, diante do Senhor. Que um dia disse para Davi pausar e retroceder, e hoje diz a nós, que entendamos o nosso tempo de pausar e de retroceder, e descansar naquilo que o Senhor tem provido para nós hoje, e esperar a tua voz dizer: agora retoma, me ajuda a ser obediente à tua voz, me ajuda a descansar na dependência do Senhor, que tudo sabe, tudo pode, e que tem cuidado de mim. Ajuda os meus irmãos a descansarem no Senhor, a dependerem mais do Senhor, e esperar vir do Senhor a tua voz, não a voz do coração de cada um de nós, mas a tua voz, dizendo: agora vai, agora vai. Deus, nos ajuda a nos inclinar cada vez mais à tua palavra, nos ajuda a obedecer cada vez mais à tua palavra, que é vida para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas teimosias, perdoe os nossos achismos, perdoa-nos, Deus, renova a nossa vida, dá vida para cada um de nós, vida nova, ânimo novo, fôlego novo, fortalece-nos, mas ajuda-nos, ó Deus, a te ouvir e a esperar no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, irmãs. Vamos cantar esse hino que tem muito a... Assim como eu tenho sido desafiado pelo Deus da palavra, e você também tem sido desafiado, assim como eu tenho conseguido equacionar a minha agenda, vir um remelexe para lá e para cá, assim como Deus tem me falado e eu tenho buscado me submeter a Ele, eu espero que você consiga, meu irmão. Eu tenho pregado que debaixo de muito temor e tremor de Deus, para que nós tenhamos cada vez mais uma igreja de pessoas saudáveis, na alma, no físico, nas suas emoções, com toda a sua família, gente feliz, gente segura, gente que aprende a levar pancada e levanta e prossegue. É assim que Deus trabalha conosco. Louvado seja Deus por isso. Feche seus olhos, vamos clamar a bênção de Deus. Pai querido, mais uma vez nós oramos ao Senhor essa noite, agradecidos pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela é quem nos transforma à medida em que cada um de nós nos submetemos a ela. Continue me ajudando a continuar a me submeter à Tua palavra. Ajude os meus irmãos e irmãs a continuar a se submeterem à Tua palavra, para que possamos reorganizar a nossa vida e vivê-la cada vez melhor. Nos ajuda, Deus, a entender os tempos que temos que pausar, retroceder, seguros que é o Senhor quem está provendo todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoadíssima. Eu quero ir até a porta para dar um toquinho e olhar nos teus olhos, dizer mais uma vez paz e graça. Diga tchau para o seu irmão. Desejo uma semana abençoada para ele também.